Olá, pessoal do terceiro B. Por questões técnicas, né? A minha internet só voltou de tarde, então não tivemos aula ao vivo. Mas vamos aqui gravar essa aula, a aula do dia 18/9. Vamos então compartilhar essa tela. Muito bem. Estávamos aqui. Qual era o assunto que a gente estava vendo, né? Era Brial-Ruffini. Brial-Ruffini era aquele método que a gente trabalhava só com os coeficientes, não é isso? Vamos a ele. E eu tinha resolvido um extra, passei para vocês os exercícios 5 e 7 da página 45 do LIP. Vamos a ele? Página 45, livro 11, exercícios 5 e 7. É 5 e 7. Exercício 5. Bom, utilizando o Brial-Ruffini, vamos obter o quociente e o resto da divisão. Vamos fazer aqui na minha lousa, né? Vamos copiar o enunciado e aí eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou fazer os dois, né? Vamos treinar um pouquinho sobre a Ruffini, porque é algo novo e pode gerar uma certa dúvida. Então, o primeiro aqui que eu vou fazer com vocês é a divisão por x mais 1. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu trabalho com a divisão pelo Brial-Ruffini? Então, nós vamos fazer no quadro aqui, né? Vamos fazer nesse quadro. A primeira coisa que eu faço é pegar esse x mais 1 igual a 0. Então, quando você iguala a 0, você vai estar achando a raiz, tá certo? E essa raiz você vai jogar no quadro lá do Brial-Ruffini. Então, vamos fazer aqui, ó. X mais 1 é igual a 0. Portanto, x igual a menos 1. E vamos jogar aqui no nosso dispositivo de Brial-Ruffini. Então, esse dispositivo aqui, ele envolve os coeficientes. Vamos copiar isso aqui, deixar uma de reserva, porque eu vou usar várias vezes. Então, vamos lá. Joga o menos 1 aqui. Aqui vai ser menos 1. E aqui na frente, na ordem que está aqui, você vai colocar todos os coeficientes. Então, o coeficiente do x à quarta é 1. O menos 3 aqui, tá certo? Depois do x ao cubo, tem o 2x quadrado, que é só 2. Depois tem o menos 5x. E depois tem o 1. É assim que você faz, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai fazer agora o seguinte. O primeiro número, você só vai copiar. Então, esse 1 aqui, você só traz ele para cá, tá? Só copia ele aqui, ó. Então, você copiou o primeiro só para você dar início a ele. Então, aqui é 1, né? Agora você começa. Então, o que você faz aqui? Você vai trazer 1 para cá. Deixa eu fazer direitinho aqui. Você vai trazer 1 para cá e agora vai fazer as contas. O de baixo vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 somado com menos 3 dá menos 4. Aí de novo. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 2, 6. 6 vezes menos 1 é menos 6. Menos 6 com menos 15 é menos 5. É menos 6 com menos 5 vai dar menos 11. Tá certo?
E, finalmente, menos 11 vezes menos 1 dá mais 11. Com mais 1 dá 12. Sempre lembrando que o último número que você encontrou aqui, ele vai ser já diretamente o resto. E esse outro número que está aqui, esses outros números, eles são os coeficientes do seu polinômio. Tá? Isso aqui vai ser o Q de x, que eu vou escrever ali para vocês. Então, vamos copiar isso aqui. E lá eu já coloco a resposta final. Então, o exercício aqui do livro pediu, né, para você responder o quociente o resto. Vamos lá. Quem é o quociente? O quociente, já que você dividiu um polinômio de quarto grau por uma de primeiro, então o polinômio aqui automaticamente vai ser de terceiro grau. Sempre que você faz uma divisão, a cada processo que você usa do Breal-Ruffini, a cada divisão por uma coisa de primeiro grau, vai diminuindo o grau aqui. Então, se aqui era do quarto grau, aqui vai ser terceiro grau. Isso quer dizer que essa parte azul vai ser 1x ao cubo, menos 4x quadrado, mais 6x e o menos 11, que é o nosso termo independente. Tudo isso aqui é o quociente dessa divisão. Você pode colocar um aqui na frente ou pode não colocar nada, que é a mesma coisa. Então, para nós aqui, está respondido o quociente. Tá certo? E quem é o resto? O resto é só aquele número que aparece ali, ó, em vermelho, né? O R de x é igual a 12. 12 já é a resposta do resto. Cadê o grau? Não tem x? Não, porque o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Se o divisor fosse de segundo grau, aqui seria alguma coisa em x, né? Mas como aqui é x elevado a 1, aqui não tem grau. Tá certo? Mesma coisa para o item B, né? Ah, não consegui. Deixa eu pegar ali o... Eu vou apagar isso aqui porque eu vou fazer de novo, né? Agora eu vou fazer com outro número. O enunciado do B é igualzinho, ó, tá? Ele é igualzinho. Só que é x menos 1. Vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto. O que acontece quando você muda o número? Então vamos lá. X menos 1 agora vai ser uma outra raiz. Então você vai apagar isso aqui. E você vai fazer o x menos 1 igual a 0. Então, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Então agora você vai colocar um 1 lá no canto. Muda um sinal só, né? Mas muda muita coisa. Vamos ver quanto que muda? Se vai ficar muito diferente mesmo. Então, ao você dividir por x menos 1, você vai colocar agora o 1 aqui no canto, ó. O 1 vai estar aqui. Os coeficientes são os mesmos, né? 1, menos 3, o 2, tá certo, né? 2, depois o menos 3, vem o 2, depois o 2, vem o menos 5. Podia ter deixado aquele lá, né? Eu apagar só o de baixo. Muito bem. Vamos fazer tudo de novo e vamos ver o que acontece. Então, começando com 1. 1 vezes 1 dá 1, somado com menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com 2, tá certo? Dá 0. 0 vezes 1 dá 0, somado com menos 5 dá menos 5. E menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 somado com 1 dá menos 4. Então, menos 4, ele já vai ser o quê? Vai ser o nosso resto. Tá legal? Vamos responder aqui, porque alguma coisa diferente vai acontecer aqui. Então, vamos lá. Resto. Esse é o resto. E esse aqui é do quociente. Todo mundo já sabe que é do terceiro grau, né? Então, agora vamos copiar e passar para lá.
Onde estou? Aqui. Então, o item B era do x menos 1 igual a 0. Aí x é igual a 1, que é o que vocês estão vendo aqui. Certo? Vamos diminuir. Eu coloquei 75%. Então aqui também vai. 75%. Então quem é o quociente e o resto? O quociente é do terceiro grau e o resto é menos 4, certo? Então aqui, do quociente, Q de x é igual a 1x² menos 2x. Não, eu coloquei ao quadrado, tá errado. É ao cubo, né? Porque era do quarto grau. Então aqui assim é o cubo. Então vai ser 1x. Vou colocar assim, né? Fica melhor, fica mais decente. 1x ao cubo menos 2x². Agora é assim, aqui é o quadrado. 2x² mais 0x. E o termo independente que é menos 5. Olha, se você não colocar nada aqui é 1. Se você não colocar nada entre o x² e menos 5, aqui é 0, tá? Então eu vou deixar ele 100, porque a resposta vai estar desse jeito aqui. Então você já entende que, como aqui é 0, na resposta final eu estou omitindo o x. E o resto? Quem é o nosso resto? O resto é o menos 4. Lembre-se que o resto, ele é o quê? Ele é só um número. E mais nada. Não tem x, não tem mais nada aqui. É só um número. Tá ok? Tá ok ou tá ok? Então tá bom. Tinha mais algum exercício? Exercício 7, né? Da página 45. Vamos então para o 7. Vamos ver o que o exercício está falando no 7. Ah, o 7 é aquele lá de você dividir por 2. Só recordando, né? Vamos lembrar de um exemplo que a gente fez aqui. Acho que já estava aqui no livro. Que quando tem um número na frente, você tem que dividir. Por exemplo, ó, você fez essa divisão. Aqui é normal, você vai igualar a zero e você vai achar a raiz. Agora, na hora que você faz aqui, o quociente não é 336. Ele, na verdade, vai ser 1/3 disso. Por quê? Porque tem um número na frente do x. E aí você vai dividir todo mundo por 3. O resto mantém. É só no quociente que você compensa aqui. É que como aqui está multiplicando, né? Então, para ficar igual, você vai compensar aqui. Então, você vai dividir por 3. Nesse exercício aqui, ó, que é o que eu pedi para vocês fazerem, a gente vai depois dividir tudo por 2, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Mas vamos fazer passo a passo. Melhor fazer junto, né? Então, deixa eu só copiar o nosso enunciado e vamos já para a nossa resolução. Então, o exercício 7, ele está falando para nós o seguinte. Ele está falando que tem um polinômio cuja divisão por 2x mais 2 é 0. Ele já está falando, aqui ele manda você usar o Belrufini, já sabendo que o resto é igual a 0. Então, na hora que eu achar o último resto aqui, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou igualar a 0. Porque aí você já tem uma condição para você poder achar esse valor de K aqui. Tá certo? Então é o que nós vamos fazer. Ó, então, primeira coisa, o mesmo passo a passo de antes. Pega esse 2x mais 2. 2x mais 2 igual a 0. 2x é igual a menos 2. Portanto, x é igual a menos 1. Então, o menos 1 vai ser o resto. Perdão, resto não. É o 0. É a raiz dessa função. Que você vai jogar aqui. Vai colocar menos 1. Certo? Todo mundo vai ser multiplicado por menos 1. E aqui, seguindo a ordem, né, colocar os coeficientes do polinômio que está sendo dividido.
2x ao cubo, 5x², menos 11x, coloca só menos 11, e o termo dependente? O termo dependente é o k, tá certo? Então, vamos fazer normalmente como fazíamos antes. Vamos aqui baixar esse 2 e começar o nosso procedimento. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 somado com 5 dá 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Somado com menos 11 dá menos 14. Menos com menos é mais 14. Com mais k vai ficar 14 mais k. Aqui eu já tenho certeza que o 14 mais k ele já vai ser o meu resto. Tá certo? Ele já vai ser o meu resto. Então, o resto você não mexe. Você só vai agora prestar atenção no seguinte. Isso aqui seria 2x, aqui é o cubo, né? Aqui seria 2x² mais 5, não é. Então, você vai dividir tudo por 3. Vamos passar isso aqui para lá, né? E aí a gente completa, certo? Eu acho que é melhor copiar o enunciado também, né? Esqueci de copiar. Copiei o enunciado aqui, bonitinho. E aqui embaixo eu vou colocar a nossa resolução. Bom, o que nós temos aqui? O resto, que é 14 mais k. Como é que você faz para achar o resto? O resto, ele já falou que é zero. Olha, o exercício só pediu aqui... Ah, não, ele pediu o quociente, né? Vamos achar o quociente primeiro. Ó, como é que você vai para achar o quociente? O quociente, ele seria 2x² mais 3x menos 14. Ele seria, tá? Aqui é do terceiro grau, diminui 1 grau. Tá certo isso? Não, porque tem esse 2 aqui na frente do x. Então, você vai dividir isso aqui por 2. Então, aqui fica 1x quadrado. Vai ficar 1x² mais 3 sobre 2x. Então, aqui você vai colocar uma fração. Você está dividindo todo mundo por 2. Então, fica 3 meios menos 14 dividido por 2. Metade de menos 14 é menos 7. Então, a resposta correta, vamos tirar esse 1 aqui da frente. A resposta do quociente é essa. Só que ele pediu também o valor de k. Bom, o resto, ele já falou que é igual a zero, certo? O r de x, que é igual a 14 mais k, ele falou que isso aqui é igual a zero. Então, é só você resolver uma equação. Ó. Já que é igual a zero, essa expressão do resto você é igual a zero. Portanto, aqui mesmo você consegue achar o valor de k. E acabou o exercício. Ok? K era uma incógnita no seu exercício. Então, aqui está o quociente. E aqui está o resto, que é zero. Então, k vai dar, não menos 12, né? Menos 14. Foi sem querer. Beleza, pessoal? Está tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma pergunta, né? Ótimo. Então, muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Aqui tem um caso. Ah, tem dois extras aqui que eu vou passar para vocês. Que eu já vou resolver. E que tem a ver com a divisibilidade que você vai fazer uma atrás da outra. Eu vou passar um por um e já ir resolvendo, tá? Gente, aqui é o seguinte.
todas. Nossa, deu até sono. Obtenha o quociente da divisão de P de x por... Ih, mas espera aí, é do segundo grau isso aqui. Aí é que está. Aí é que está. Esse tem a ver com aquele teorema de D'Alembert. O teorema, vamos olhar aqui em cima, né? Depois eu vou ter que apagar tudo, hein? Ó, quando você tem a divisibilidade duas vezes, isso aqui tem a ver com o... Ah, não está aqui, é o teorema de D'Alembert. Olha, para vocês entenderem direitinho o que eu vou falar agora, antes de passar aqui a observação, pensa comigo, 250 é divisível... Nossa, dividível. É divisível por... Todo mundo sabe que 250 é divisível por 10. Correto? 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Então a gente pode dizer que 250 é divisível por 2 e por 5 separadamente. Todo mundo concorda? Eu posso pensar na ida e na volta vice-versa. Outro exemplo. 24, todo mundo sabe que é divisível por 6. E todo mundo sabe que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Portanto, eu já posso dizer aqui que o 24 é divisível por 2 e também por 3, separadamente. Correto? É com base nisso que eu vou trabalhar essa observação. Olha só, vocês vão entender. Tudo que se aplica ao processo, né? Tudo que se aplica ao processo numérico se aplica também no caso algébrico. Veja bem, x² mais 2x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 elevado ao quadrado, que por sua vez é ele vezes ele mesmo. Então, dizer que esse polinômio é divisível por isso é dizer que ele é divisível por isso. Ou seja, separadamente, ele vai ser divisível por x mais 1 e por x mais 1. Resumindo, nós vamos usar o teorema, ou melhor, o dispositivo de Brauer-Ruffini duas vezes. Então você vai fazer esse x mais 1 aqui duas vezes. Você vai fazer uma vez e vai repetir. Vai ser o Brauer-Ruffini do Brauer-Ruffini. Tá? Por exemplo, 24. Você divide por 2. Aí dá 12. Aí você divide por 3. Aí dá 4. Então você vai fazer a divisão duas vezes. É que nem 25. 25 não é divisível. 250 não é divisível por 25. E 25 não é 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5. Então é como se você dividisse por 5 duas vezes. É isso que vai acontecer aqui. Tá? Vamos copiar o enunciado. Vamos colocar aquela nossa divisão, né? Então, presta atenção. Ó, eu quero dividir, então, esse polinômio por x mais 1. Então, esse x mais 1, eu vou igualar a zero. X mais 1 é igual a zero. Correto? Então, x mais 1 é igual a zero. Então, daqui eu vou tirar o quê? Que x é igual a menos 1. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse menos 1 e vai colocar aqui, ó. Vai ser uma repetição daquilo que a gente já fez. Tá? A novidade não, só vai vir depois. Vamos ver o que acontece aqui. Você vai começar com menos 1. Então, vamos fazer a divisão normal, que nem da outra vez. 1x ao cubo, 3x², que é o 3, né? Depois vem aqui o quê? Não pula ninguém, né? Vem o 3 de novo, que é o 3x. E depois vem o 1. Perfeito?
Aí, copia o primeiro aqui. Vai fazendo. 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Opa, era certo, né? Aqui vai dar... opa, acho que eu errei alguma coisa. Aqui, na verdade, é 2. Tá vendo? Não pode errar sinal. Aí, ó. Certo? Ó, menos 1 mais 3 dá 2. Aí, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Se não der 0 aqui, tá errado. Sabe por quê? Porque ele está falando que é divisível. Ó, ele está falando assim, obtenha o quociente desse polinômio por isso, sabendo que o seu resto é 0. Ou seja, é divisível. Então, vai ser divisível por x mais 1 duas vezes. Agora que vem a novidade, né? Ó, nós achamos aqui o resto. Correto? Esse é o resto. Esse é o quociente da divisão. Só que como ele é divisível por x mais 1 vezes x mais 1 duas vezes, você vai fazer de novo. Então, adivinha o que vai acontecer aqui? Você vai colocar de novo o menos 1, como se você estivesse fazendo outra vez. Então, você vai fazer uma nova divisão. Só que ao invés de você pegar esses números aqui de cima, você vai pegar esses aqui de baixo. Em outras palavras, nós iremos fazer novamente o Brerhoffini. Nós vamos fazer uma extensão do Brerhoffini aqui. Maravilha? Isso pode se estender mais. Se você tiver mais raízes aqui, né, e que sejam divisíveis, o Brerhoffini pode se estender para mais uma etapa. Então, nós vamos fazer de novo. Tudo de novo, só que agora com essa linha. Ah, detalhe, o zero aqui não entra, tá? Esse zero aqui não entra, só vai entrar essa parte azul. Por isso que foi bom até colocar um retângulo. Então, você vai fazer como se fosse 1x² mais 2x mais 1. Então, esquece o zero vermelho. Então, nós vamos repetir esse 1. Multiplica por menos 1, que dá menos 1. Somando com 2, dá 1. Isso é mais 1, né? 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Tá coerente ou não tá? Tá, né? Porque o último é sempre o resto, né? E o resto aqui deu 0. Então, de novo, aqui tem que dar 0. Porque o resto é 0. É divisível. Ser divisível é sinônimo de ter resto 0. Portanto, feito essas duas divisões, terminamos tudo. Só que agora, pessoal, olha que coisa interessante, né? O nosso polinômio aqui, ele tem que grau? Qual é o grau desse polinômio? Era do terceiro. Você dividiu uma vez, ficou do segundo grau. Agora ficou do primeiro grau. Então, vamos transportar isso aqui para lá, né, no enunciado, e vamos já responder. Então, agora, vamos dizer assim, o nosso polinômio, ele ficou menor, porque você dividiu ele duas vezes. De terceiro, passou para o segundo. E do segundo, passou para o primeiro. Correto? Vamos lá. Passando para cá. E vamos responder isso aqui. Muito bem. Em cima do que está aqui, qual vai ser a resposta? Ele pediu o quê? O quociente. Bom, o resto é 0, né? Não precisa nem... Então, a gente já sabe. Então, é só o quociente que eu vou responder, tá? Que o resto é 0. Então, o quociente não é do segundo grau, é do primeiro grau. É 1x mais 1. 1x mais 1. E o resto é 0. Tá legal? Maravilha, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ninguém vai perguntar nada? Não, né? Porque a aula não é ao vivo. Mas eu faço de conta. Eu me comporto como se a aula fosse ao vivo.
Vamos usar ao 2. Segundo exemplo. E aí a gente termina. Querem que eu leia o enunciado? Eu vou mandar o nosso amigo aqui ler o enunciado, tá? É sempre bom chamar alguém para ler, né? Fulano de tal, leia o enunciado. Sabe-se que maiúscula... Equação, maiúscula P de x é igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x é divisível por x menos 2 e por x menos 3. De termo inconsciente da divisão de P, x, por abre parênteses, x menos 2, fecha parêntese. Abre parênteses, x menos 3, fecha parêntese. Começou com o Daniel, acelerou e terminou com a Maria. Vamos lá. O polinômio já é divisível por x menos 2 e por x menos 3. É aquela mesma história. Outro exemplo, né? 30 é divisível por 2 e por 5. Concorda comigo? Então, ele vai ser divisível por 10, porque é 2 vezes 5. Tá legal? É isso que ele está dizendo. E ele pede justamente, determina o quociente da divisão de p de x por x menos 2 vezes x menos 3. Então, é fazer Brerhoffini duas vezes aqui. Certo? Vamos fazer agora na nossa lousa. Vamos copiar o enunciado e fazer aqui. Bom, esse é o último, né? Então eu vou já pegar o original. Eu já sei que vou ter que fazer uma extensão disso aqui. Isso aqui vai um pouco mais longe. Será que eu consigo? Consegui. Muito bem, você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode começar pelo x menos 2, tá? A ordem aqui não vai importar, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó. O x menos 2 você vai igualar a 0. E aí você vai achar que o x é igual a 2. Aí depois, ó, você tem que fazer também com o x menos 3. Você vai igualar a 0. E aí aqui você vai achar que o x é igual a 3. Tá legal? Então, vamos colocar aqui os números. Quem são os números do polinômio? Bom, aqui vem o 2, né? Primeiro vem aqui a raiz. Vem o 2. Aí você vai colocar os coeficientes do p de x, que é um x ao cubo, menos 5, o 6, e só, né? Não tem mais ninguém, né? Certo? Não tem mais ninguém? Ou tá faltando o termo dependente? Ah, quer dizer que quando estiver faltando o último não coloca nada? Não, coloca 0. Se estiver faltando algum no meio, ou se estiver faltando algum no começo ou no fim, é 0. Aqui, o método de Brerhoffini obrigatoriamente exige que você coloque o número. Se você colocar só um espaço vazio, você vai estar cometendo um erro. Vai ficar faltando, vai ser como se fosse um polinômio menor. Certo? Então, vamos começar a nossa divisão. Olha lá. Então, começa aqui pelo primeiro, que é 1, que você copia ele lá embaixo. Então, você faz o que aqui? Copia esse 1 aqui embaixo. Agora multiplica. 1 vezes 2 é 2, com menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Com mais 6 vai dar 0. Então terminou, né? Não. A divisão só termina quando você usa todos, né? Então você vai fazer agora ainda com 0, 2, 0 vezes 2 é 0. Aí sim, esse 0 mais esse 0 dá 0.
Agora eu tenho certeza que eu fiz certo, né? Por quê? Porque eu fiz todas as contas e essa última aqui deu 0. E tinha que dar 0 mesmo. Senão, a sua conta estaria errada. Então, essa divisibilidade que você vai fazer sucessivamente 2 vezes, pode ser até uma terceira vez, só dá certo quando isso aqui for divisível. Se não for divisível, esquece. Não dá para aplicar essa propriedade, tá? Então, aqui você vai colocar 0. Aqui são os coeficientes do quociente. Só que ele falou que também é divisível por x menos 3. Então, o que tinha que fazer com 2, eu já fiz. Agora eu vou fazer com 3. Então, lembra que o outro eu coloquei o número lá 2 vezes? Porque eram 2 iguais. Agora são 2 diferentes. Para 2, deu isso. Agora, em cima disso, você vai fazer com 3. Então, você vai fazer a divisão, o método, com o 3. Certo? Vai começar tudo de novo. Então, agora, ao invés de você multiplicar por 2, você vai multiplicar por 3. Da seguinte forma. Então, esquece tudo isso aqui. Faz de conta que ele não existe. E você vai fazer ele normal. Tá bom? Então, copia aqui o 1. Do mesmo jeito que você fez antes. Copia esse 1. E agora você vai fazer, ó. 1 vezes 3 é 3. 3 mais menos 3 dá 0. Falta mais 1. 0 vezes 3 dá 0. Com mais esse 0, dá 0. Pronto, eu sei que eu fiz certo porque o último deu 0. Então, isso é o resto. Isso é o quociente. Então, tá? Agora, temos que responder essa questão, né? Vamos arrumar aqui direitinho. E vamos colocar a resposta lá. Então, com base no que eu encontrei aqui, eu vou responder essa pergunta do quociente. E só, né? Só do quociente que ele quer. Mais nada. Deixar um pouco menor. 77%. Muito bem. Quem vai ser o quociente dessa expressão? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. A expressão era do terceiro grau. Então, com a primeira divisão, caiu para o segundo. Depois para o primeiro. Então, o quociente tem que ser uma coisa do tipo do primeiro grau. Então, aquele 1 que aparece aqui, ele multiplica quem? É 1x. E o termo dependente é 0. Tá? Então, ou você responde assim. Eu vou deixar as duas formas, tá? Para deixar bem claro. A outra forma é deixar só x. Tá? A segunda forma, ela seria mais comum. Ok? Pessoal, tá ok aí? Se está ok, diga para mim. Pessoal, ok. Aí vocês me respondem, né? Ok, professor. Ok, professor. Ou então, Ok, professor. pessoal, eu vou ficar por aqui por enquanto. Aqui eu igualei ao terceiro A, tá direitinho, tá tudo igual. Próxima aula, eu vou resolver com vocês alguns exercícios do livro, certo? Sobre esse assunto. E aí depois vou começar com as equações algébricas, que vai ser o último tópico antes da nossa prova bimestral, do terceiro bimestre. Tá legal, pessoal? Então, uma ótima tarde para vocês, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.